1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês possam se alegrar o exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde ou como irão comparecer os ímpios e os pecadores diante do Senhor? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador para a prática do bem. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai, com o propósito de ouvirem a Tua voz, de receberem a Tua palavra. E eu creio, Deus, que o Senhor tem algo que será libertador, será transformador em nossas vidas. Vem nos alcançar, porque eu não tenho poder para isso, mas a Tua palavra tem. Que tanto eu como o Clay, que estaremos ministrando agora, Senhor, que o Senhor nos use profeticamente, poderosamente, e que eu venha a diminuir, que o Clay venha a diminuir, e que o Senhor possa vir a crescer, que haja liberdade nesse lugar, que haja cura, que haja transformação, que haja restituição. Nós clamamos assim em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, e que Ele fará o infinitamente mais, aplauda mais uma vez o seu nome, dizendo aleluia! Aleluia, glória a Deus. Meus amores, o tema da ministração é filhos do fogo. Diga para o seu irmão, você foi gerado no fogo. Diga para o seu irmão, você foi gerado no fogo. E é interessante que quando nós falamos de fogo em uma visão bíblica, nós temos três entendimentos. Nós vemos o fogo como sendo um fogo destruidor. Nós vemos que Sodoma e Gomorra foi destruída quando choveu sobre ela fogo. Nós vemos também em Apocalipse o lago de fogo ardente. Nós vemos a fornalha de fogo ardente. Mas é interessante que nós vemos o fogo também como um aspecto de provisão de Deus para literalmente aquecer o povo, como a coluna de fogo que o Senhor levantou ali no deserto. Nós vemos o fogo também como uma representação da manifestação de Deus, quando a sarça, ela ardia no fogo. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que Moisés se aproximou apacentando o rebanho do seu pai, para ver o que estava acontecendo. E na verdade, Deus começou a falar com ele, por meio daquela revelação. E em terceiro lugar, nós vemos o fogo como sendo a manifestação potente da glória e da presença de Deus. Elias, quando ele orou ao Senhor, diz a palavra que no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, o fogo desceu. Nós vemos também que quando Deus, Ele aprovava um sacrifício do povo, e essa é a maior representação entre as três, Deus aprovava por meio do fogo. Quando Davi ofereceu o sacrifício na ilha de Nacom para que os israelitas parassem de morrer, diz a palavra que Deus respondeu com fogo. Nós vemos ali que o Senhor, no dia de Pentecostes, quando Ele soprou através do seu Espírito sobre as pessoas, houveram línguas repartidas como que de fogo.
E mesmo falando da fornalha como sendo um fogo literal, foi na fornalha ardente que quando os amigos de Daniel estavam, Micael, vou falar o nome aqui que todo mundo conhece, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, mas na verdade não eram os nomes judaicos deles. Então de repente o quarto homem da fornalha, ele vai e ele aparece. E é interessante que nós vemos biblicamente a representação do fogo como sendo a manifestação da glória. Quando Deus falava com Moisés, a Bíblia diz que a coluna de fumaça vinha sobre o tabernáculo como fogo, como também o monte fumegava, e as pessoas sabiam que Deus estava ali. A sua voz é como o som das muitas águas, mas ele se manifesta também por meio do fogo. E por que esse tema, meu pastor, filhos do fogo? Você vai entender. É interessante que quando Pedro escreve a carta, tanto a primeira epístola como a segunda, ele escreve às 5 igrejas da Ásia Menor, onde hoje nós conhecemos como a Turquia. E naquela ocasião os irmãos estavam passando por muitas batalhas e muitas lutas, embora fossem igrejas desenvolvidas. Toda árvore que produz frutos, ela é apedrejada. Então naquele momento, como sendo um canal de Deus encorajador, como sendo um homem que andou com Jesus como discípulo, como sendo alguém que apacentou gregos e judeus, cometeu erros, mas também tinha muitas virtudes, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. E Pedro tinha algo em comum com o fogo, porque quando ele pregava, ele falava muito sobre isso. E é interessante que a sombra, ela só é refletida se você for a contraluz dela, ou se uma luz estiver em você e fizer sombra, ou se for a sombra natural ou solar. Nós não temos sombra se não for por meio de algum efeito de luz, quer seja ela noturna ou quer seja ela diurna. E é interessante que Pedro começa a trazer algumas palavras de encorajamento, e começa a dizer para aquelas pessoas que elas precisavam permanecer firmes, e que não se surpreendessem caso o fogo ardente queimasse no meio deles. Tanto Pedro falava das perseguições que eles sofriam, como Pedro no original, ele estava dizendo: vocês conhecem uma natureza de fogo que os sustenta. E é interessante que lá em Malaquias capítulo 3, essa é uma das expressões mais fortes, é que a Bíblia diz, pastor Gledson: quem suportará a vinda do Senhor? Porque ele virá como sabão de lavandeiro que lava roupa, e como uma fornalha, como fogo refinador, ele refinará a prata e o ouro, até que possam refletir como espelho. Então o ourives, ele começa a polir, começa a colocar a prata e o ouro no fogo, exatamente para que possa ganhar brilho, para que possa ser polida. E ele só para quando ela reflete o seu rosto na prata ou no ouro que foi polido. E é interessante que, por muitas vezes, Deus, ele se manifestou por meio do fogo. Nós vemos também ali que Moisés, quando ele desce do monte, que ele vê ali a contaminação dos filhos de Israel, nós vemos que o que eles fizeram através da entrega de ouro e de prata foi um bezerro de ouro de fundição, que foi derretido ali, os pendentes, os brincos e o material doado no fogo para ser construído o bezerro. Mas com fogo também o bezerro foi destruído, e ele foi conduzido, o seu resto e o seu caldo, para a água, a ponto de que Moisés, indignado, fez os israelitas beberem aquela água. E é interessante que eu quero dizer algo aqui para você poder já entender onde Deus quer chegar conosco. Vai ser inútil qualquer tentativa de Satanás
de tentar nos destruir ou destruir os sonhos de Deus na nossa vida. Vai ser inútil a tentativa de Satanás de tentar nos queimar com fogos estranhos e de tentar gerar queimaduras na nossa pele e no nosso coração, porque nós fomos gerados por um fogo chamado glória. E Pedro disse na epístola: não se preocupem com o fogo que arde no meio de vós como sendo algo surpreendente, porque vocês são cheios do Espírito e cheios da glória de Deus. Não adianta Satanás tentar investir contra nós com armadilhas para acabar com a nossa história e com os planos que Deus designou para mim e para você, quer sejam familiares, quer sejam pessoais, quer sejam emocionais, porque nós fazemos parte de uma geração que, quando nasceu o pastor Tiago no dia de Pentecostes, o vento soprou e as línguas vieram repartidas como fogo. Você sabe por que essa expressão, pastor? Porque no original está escrito que da boca das pessoas elas proferiam palavras e eram fumegantes, elas fumaçavam. Então a igreja, ela foi gerada no fogo, através do soprar. Quando você quer fazer um churrasco, o que é que faz com que o fogo aumente, queime? É colocar lenha, mas é colocar o ventilador, é abanar. E quanto mais você sopra o vento, mais o fogo sobe. E foi nessa dimensão que a igreja de Atos, que há mais de 2000 anos está aqui também, ela foi gerada. Nós somos filhos do fogo, porque ele morreu como unigênito, mas ele ressuscitou como primogênito. E ele disse: eu vos darei o espírito de adoção, que clamará: Abba, Pai. E esse Espírito vos conduzirá em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Onde estão os filhos do fogo aqui? Digam aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Somos filhos gerados. A igreja foi gerada através do fogo, que representa a manifestação da presença e da glória de Deus em nós. O vento soprou e as línguas vieram, repartidas como fogo. Cada um tinha a sua porção. Ninguém que estava ali ficou sem receber. Então o que é que o inimigo quer? Muitas vezes nos tomar e gerar em nós frustrações, para que venhamos a mudar o foco da vertente. Você tem um chamado de Deus, Deus te deu uma família linda, com dificuldades e limitações como todos têm, mas é sua família. Deus te deu inteligência emocional para você empreender negócios. E muitas vezes Satanás, ele lança na sua mente que o seu grande sonho não está dando certo, que você tem que tentar outra coisa. Eu sei de uma coisa: os ciclos eles podem mudar, as pessoas também e as gerações. Mas quando Elias passou sobre Eliseu a sua capa, a capa naquela época representava a autoridade profética e unção. A Bíblia fala que Elias tocou nas águas do Jordão e elas se abriram. Também Eliseu abriu as águas do Jordão, porque tinha a mesma unção, e depois as fechou. E nós vemos que, entende espiritualmente, os homens mudam, as estações também mudam, mas a capa é a mesma, a palavra é a mesma. Essa geração, ela é imutável em Deus, e Deus é imutável em nós. Eu fui gerado em meio ao fogo. Eu fui gerado em meio a experiências que eu era arrebatado em espírito. Eu fui gerado em experiências que Deus me dava visões. E Deus continua fazendo, porque essas experiências
tem me sustentado até hoje. Nós não queremos viver na superficialidade do Evangelho. Nós sabemos o que é congregar. Nós sabemos o poder de um abraço. Nós sabemos o poder de um culto presencial. Quando a igreja se reúne, a força da igreja, o Cristo manifesto por meio da igreja. Por mais que a internet seja boa, por mais que ela venha a evoluir, ela nunca vai substituir. O mundo virtual nunca vai substituir o mundo real. Mas ali é mundo real. Mas é o que você vê através de uma tela. Ouvir alguém dizer, receba um abraço, não é o mesmo de ser abraçado. Ouvir alguém dizer que te ama, não é o mesmo do que você sentir esse amor em práticas, fé e obras. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então Pedro chega para 5 igrejas da Ásia Menor e eles dizem: nós estamos sofrendo muito, nós não aguentamos. Aí Pedro diz: não tenham medo se o fogo ardente queimar entre vós. Não achem que é uma coisa do outro mundo, vocês conhecem fogo. Por isso que em Apocalipse, pastor, quando João escreve às igrejas, a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja, mas ele diz assim, diz o Senhor: eu tenho contra ti algo, que você perdeu o primeiro amor. E a palavra diz: volta e arrepende-te, volta ao primeiro amor. Senão o Senhor virá e vai tirar de ti o teu castiçal, o candelabro. O candelabro ficava dentro do templo e do tabernáculo, que representava a oração dos santos, a presença de Deus. A lenha que ela colocada no lugar do sacrifício, Deus mandava o fogo para poder acender aquele lugar e trazer a confirmação do sacrifício. Mas a Bíblia diz que todos os dias, lá em Levítico, o sacerdote, ele colocava mais lenha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Deus manda o fogo. O que você recebe aqui do altar é apenas o soprar do vento de Deus, que conduz até você faíscas da palavra, onde você em casa vai continuar dizendo: Deus sopra. João capítulo 3, o vento sopra onde quer, disse Jesus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Coloca a lenha para que queime ainda mais, para que suba ainda mais. Esse não é um fogo estranho, esse não é um fogo da carne, isso não é um movimento que a igreja vive, porque movimento vem e passa. Isso é mover do Espírito. O que você sente não é fruto simplesmente do seu emocional, é fruto da presença de Deus e do que Deus está fazendo em todas as áreas da sua vida. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei. Oh, aleluia! Você foi gerado e gerada pelo fogo do Espírito. Quando a igreja nasceu, ela nasceu através do vento, que era o Espírito que soprava nos 4 cantos, e as línguas vieram repartidas como fogo. Não existe nenhum fogo estranho dessa terra que possa impedir ou parar o agir de Deus na sua vida. Haja o que houver, se tiver que entrar na fornalha, o quarto homem da fornalha vai se revelar. Se você tiver que passar pelo fogo, Isaías diz: ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. O único fogo que tem autoridade para nos tomar é o fogo do Espírito de Malaquias, que vem para refinar, que vem para purificar e que vem para encher os nossos corações de glória. Receba de Deus essa presença que te toma, te fortalece e te leva além. Primeiro princípio: não tente mudar quem você é. Não fuja da sua essência. Muitas vezes nós queremos adquirir alguns formatos
para nos adequarmos ao mundo contemporâneo. Mas não é que o mundo vai se adequar a você, é que o mundo tem que se dobrar diante da palavra, diante do Deus da palavra, até que sejamos tudo em todos, até que Deus seja, porque através da nossa unidade Deus revela a sua glória. Então deixa eu te fazer entender uma verdade. Pedro disse: não se surpreendam se o fogo vem para tentar vos destruir. Não esqueçam que vocês são cheios da presença, vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ele vem para tentar destruir, mas não destrói. Ele vem para tentar acabar. Estou falando do fogo estranho, mas não acaba. Você já viu fogo apagar fogo? Pergunta para você, irmão, você já viu fogo apagar fogo? Diga assim para o seu irmão, diga: o fogo de Deus, ele não tem prazo de validade. Ele vai queimar. Mas o fogo estranho, como foi o de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ele se apagou. É como diz Gamaliel: o que vem do homem se apaga e vira cinza e palha, a ser jogada no lixo. Mas o que vem, está lá em Atos, de Deus, ninguém conseguirá detê-lo. Essa obra, o que você sente não é do homem. Quando você derrama as suas lágrimas, o que queima no seu coração pelo ministério, pela sua família, pelo seu trabalho: pastor, o que é isso que eu estou sentindo na igreja? Não é fruto de uma boa pregação simplesmente, não é fruto de um bom louvor, é fruto de algo que Deus faz. Quem te atrai aqui não é uma igreja de centro, não é um pastor, 2, 3, 4. Eu sei que nós temos um comprometimento com a palavra e com Deus, mas você é atraído pela presença, pela glória, porque se o fogo não queimar, de nada adianta, de nada valeria estarmos aqui. Aleluia! Primeiro princípio: não perca a sua identidade. Aí Pedro diz: olha, vocês estão magoados, parecendo que são ladrões, que são malfeitores, que são pessoas que fizeram coisas erradas. Satanás é especialista em tentar deturpar, deformar a nossa identidade. Você tem um chamado, e quem te aprova não é a terra, é os céus. Você tem uma missão, e quem te aprova não é a terra, é os céus. Você tem um legado a ser construído, e quem vai construir através de você é Deus. Lembre-se dos livramentos que o Senhor já te deu, de quem você era e de quem hoje você é. Entenda uma coisa, meu lindo e minha linda: não deixe que a sua identidade seja deformada. Satanás sopra no seu ouvido: não insiste não com essa pessoa. Você não tem que mudar quem você é em Deus e quem Deus é em você por causa de outros. Ninguém nunca perdeu por fazer o bem. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que o que depender de vós, tratai os outros com honra, porque fazendo isso você vai começar a amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Gálatas fala também sobre isso. Carreguem as cargas uns dos outros. Mesmo que alguém seja pesado, Deus vai te dar graça para suportar. A sua essência é diferente. Deixa eu só dizer uma coisa: o fogo estranho jamais vai acabar com você. Mas ainda que ele tente, na fornalha ardente o quarto homem se revelará. Pode aquecer como for, pode fazer o que for, pode tentar aniquilar, destruir, arruinar. Jesus disse: esta é a minha igreja, e contra ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você é a igreja triunfante e é filho e filha do fogo, aplauda o Rei da Glória. Oh, xerianda lá, manai, xeriganda lá, Jesus.
Você não é um assassino, você não é um ladrão, você não é um malfeitor, malfeitora. Está se escondendo de quem? Quem tem que sair da frente é o diabo. Pedro disse: vocês estão temendo o quê? Vocês são cheios do Espírito. Pega na mão do irmão que está perto de você e diga: você é cheio do Espírito. Eu muitas vezes, eu nunca consegui estar longe do fogo. Desde a pré-adolescência com Cristo. Mas que muitas vezes eu disse: Deus, como é que eu vou fazer para me atualizar essa nova geração? Porque quando o ministério nasceu, era tudo muito diferente. Não tinha mídia social, não tinha tantas outras coisas. Isso não é um problema, mas nós vemos que tudo está tão diferente. Era no boca a boca que o fogo queimava o fogo e as brasas iam pegando. E hoje nós vemos, como eu vejo na internet, mães chorando porque os seus filhos foram criticados porque têm autismo. Pessoas de uma geração passada que eram homens e mulheres de Deus sendo desrespeitados. Pessoas que não conhecem a nossa história e que se julgam no direito de falar de cada um de nós pela aparência, ou pelo que acham, ou pelo que pensam. Então eu vejo que hoje em dia nós precisamos ter resistência para entendermos que, ainda que não consigamos mudar a realidade de fora, isso não pode nos afetar a ponto de perdermos a nossa própria identidade e de sabermos quem somos em Deus e quem Deus é em nós, de entrarmos numa caverna. Por isso que Pedro disse: olhe, se é difícil permanecer no Evangelho, imagine os ímpios. Começaram a existir no meio do povo, porque seres humanos são falhos, comparações. Porque sofremos tanto e fulano de tal que é ímpio não sofre. Aí Pedro diz uma palavra, diz: vocês sofrem retaliações. Se é difícil permanecer no ambiente da salvação pelas dificuldades, imaginem como será o castigo dos ímpios. Continuem. Segundo princípio, não se compare a ninguém. Você é único. O que Deus tem com você é porque eu tenho, fulano não tem, porque ele tem, eu não tenho, porque ele consegue, eu não consigo, porque ele faz e eu não faço, porque ele pode, eu não posso. A questão não é essa. Você é diferenciado, não porque você é melhor, mas pela essência que você carrega. A ostra não teria valor se não fosse as suas pérolas. Então entenda que nesta noite você vai parar de olhar para as pessoas, porque o casamento de fulano de tal é assim, porque a família de fulano de tal é assim. Deus, Ele tem algo grande para fazer em você e através de você. Pedro disse: sofrimento, todos passam por todas as partes do mundo. Mas eu acho tremendo quando ele diz: vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão. Um leão falso, é óbvio, porque o verdadeiro é o leão da tribo de Judá, tentando tragar alguém. Mas nós entendemos uma verdade: Ele está ao derredor, porque ao nosso redor está a comando do Senhor os anjos, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você não vê, mas o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Os livramentos que você recebe, a força para acordar. Quantas e quantas vezes você está na igreja e Deus está tocando sua casa, preparando a sua segunda, a sua terça, te dando livramentos. Então não se compare a ninguém, você é único. Em primeiro lugar, você foi gerado no fogo. E se você foi gerado no fogo, não deixe que o inimigo deturpe a tua identidade. Muitas vezes ficamos procurando culpa em nós, para justificarmos por que fulano de tal, por que essa situação está assim, por que isso não está dando certo.
É porque eu não sei vender? Não, você é um dos melhores vendedores e vendedoras. É porque eu não sei fazer negócio? Não é isso. Você sabe, é porque Deus tem o seu tempo, a sua estação, e Ele sabe como fazer. E quantas vezes nos esquecemos de quem somos? Pastor Gledson, o senhor foi gerado no fogo, vivendo experiências que eu vi certa vez o senhor compartilhar, a saudade das vigílias. O segredo do sucesso do futuro está escondido no começo. Existem bases que foram recebidas. O Senhor diz que hoje é sustentado pelo que Deus faz aqui, mas também houve uma base de fogo e de unção muito forte na sua vida. Pastor Everton, pastora Hélida, houve uma base de unção e de fogo na tua história. Pastor Jairo, pastor Eli, pastor Tiago, a sua esposa, igreja, obreiros, a minha casa, fomos gerados pelo fogo. O último princípio que eu quero que você entenda: quem é gerado no fogo tem resistência. Paulo disse: não parem, não parem, a recompensa dos ímpios virá. A palavra diz que Deus faz o sol nascer sobre ímpios e justos. Eu não tenho que ter inveja de ninguém, eu tenho que orar, eu tenho que abençoar pessoas, eu tenho que ser um caruaruense para abençoar a minha cidade, um brasileiro para abençoar a minha nação, independente do que eu vá receber em troca. O nosso galardão vem dos céus. Resistência, por isso que Pedro disse: perseverem. Eu digo uma coisa aqui para você: o nível mais alto de caráter de um cristão contra Satanás e o império das trevas se chama resistência. Diga para o seu irmão: resistência, não que esqueça isso. Existe um versículo bíblico que define isso: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que é? Peraí, você vai aplaudir agora. Sabe o que quer dizer a palavra resistência no original grego? Resistir é segurar, é não querer, para lá. Vem do original grego, que traz a transliteração para o português. A expressão é paralisar. Sujeitai-vos a Deus, paralise o diabo, e ele fugirá de vós. Eis que vos dou autoridade e poder, disse Jesus, para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder das trevas. É palavra. Se alguma coisa mortífera vocês beberem, não lhes fará dano algum, porque o Senhor é convosco. O mesmo Deus da paz. Atos 18. Ele é aquele que habita em vós, e o seu Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos. Se você crê, diga aleluia. Agora aplauda Ele, aplauda Cristo. Você sabia que Pedro diz: prossigam, vocês são coparticipantes dos sofrimentos. Quem nasceu no fogo paralisa as trevas. Jesus, quando ele chega para um endemoniado gadareno, ele chegou tranquilo, porque a autoridade não estava no grito, mas em quem ele era. Nas regiões de Gadara, andando pelo sepulcro, a legião disse: viestes aqui nos atormentar. Jesus paralisou, dizendo: sai dele. Quando o pai trouxe um jovem lunático que se debatia na água, no fogo, ele foi paralisado. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus, Ele põe um termo à guerra, mas Ele te deu autoridade para paralisar a ação demoníaca e o fogo estranho que vem contra a sua vida.
Você vai dizer a Satanás e às circunstâncias: não se levante contra mim. É isso que você vai dizer ao inferno: não se levante contra mim, porque eu sou um filho gerado no fogo. Eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu creio na autoridade que sobre mim foi constituída. Não seja capacho do diabo, não seja mamulengo nas mãos dele. Você não é cauda, você é cabeça. Você não nasceu para estar por baixo, você nasceu para estar por cima. Então levante-se, alegre-se, alegre-se, fique de pé no seu lugar e aplauda o Rei da Glória. Você foi gerado no fogo, mais forte a Ele. Erga suas mãos e adore ao Cordeiro. Adore-o, adore-o. Oh, vem, vem, vem neste lugar. Sim, vem, meu Senhor, as feridas sarar. Eu vejo o mover de Deus, uma geração que não vai estar preocupada com a performance, com aparecer. Você não precisa de likes para ser quem você é. Você não precisa ser aprovado na terra para ser quem você é. O Senhor te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele te trouxe aqui nesta noite, que Ele te chamou para te curar. Resistência, chamado, não estou falando de altar, eu falo chamado de vida. Não é uma escolha, é uma sobrevivência.